Já tá escondido esse menino. Oi, Dri. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Oi, Lô. Boa noite. Olha lá. Oi. Aí, Josi. Agora apareceu a Lorena. Daqui a pouco ela some de novo. Ela não deixa o vídeo ligado. Vamos começar, então. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa Sejam noite. todos bem-vindos. Vamos começar dentro de instantes. Um minutinho só. Boa noite, pessoal. O pessoal vai chegando. Enquanto o pessoal não chegou, todo mundo ainda, vamos assistir o vídeo da ProImagem e, na sequência, o vídeo da Tendere, que mostra um pouquinho do nosso trabalho. Tá bom? Espero que vocês gostem. Para quem ainda não viu, para quem já viu, fica aí para vocês guardarem a gente nas cabecinhas de vocês. Beijinho. Vamos lá.
Olá, olá. Aí já chegou a Amanda, chegou a Teca, o Décio, Delane, Julie. Sejam todos bem-vindos. Bem, gente, agora eu vou passar a palavra à Patrícia, da TDL, que vai fazer a palestra. Eu gostaria de pedir para vocês manterem para não dar problema na nossa transmissão né, não ficar ruído aí para atrapalhar um pouquinho a palestra, tá bom? Vocês têm um chat aí, caso vocês precisem interagir com a gente. É só mandar pergunta que a gente já dá um jeito de mandar a respostinha para vocês. Qualquer problema que vocês tenham, a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Colocar o nomezinho no chat também, contato de vocês, que depois a gente pode fazer uma troca de contatos aí, de forma que vocês depois possam ter um material para network, tá bom? Boa noite, sejam bem-vindos. Paty, agora é contigo. Olá, pessoal. Vamos lá, vamos passar aqui para a nossa apresentação, se não perder tempo. Vamos lá. Bem, então, vamos começar. Para quem não me conhece, né, meu nome é Patrícia Santana, estou trabalhando com pesquisa de tendência e soluções de negócios já faz alguns anos. Tenho uma formação bastante acadêmica por um lado, mas tenho também bastante experiência de mercado, e no mercado eu trabalho com economia e indústria criativa, atendo moda, joalheria, design, arquitetura, eletrônicos, né? Então, áreas bastante variadas, bem amplo, e que, na verdade, trabalha o tempo inteiro com a questão da criatividade e da inovação. Então, ativar a inovação é um elemento bem forte na Tendere, assim como também trabalhar com a questão das pesquisas de tendência, para onde vão os caminhos dos desejos das pessoas, com foco em Hemisfério Sul e Brasil. Bem, para vocês, quem está acompanhando tanto no YouTube quanto aqui com a gente no Zoom, peço para que anotem aí os nossos contatos, o nosso Instagram, tanto da Tendere quanto da Proimagem, e se for divulgar, pode usar à vontade, tanto a hashtag, né, quanto que é Bate-Papo Futuro, quanto, né, os nossos endereços, o @TendereBR e o @Proimagem Full Service. Tudo junto, né? Nossa agenda de hoje ela é bem mais concisa, menos complexa, mas ao mesmo tempo o assunto em si ele é bastante complexo, porque ele tem como elemento principal quem está na linha de frente do mundo dos negócios, que é o varejo, que é quem oferece, né, dá para o cliente final, né, as soluções, entrega as soluções que por detrás a indústria ou redes produtivas das mais variadas formas estão por detrás, né? Bem, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho da Covid, só para quem não viu as outras apresentações, porque a gente tem uma apresentação inteira só para dar o cenário de Covid, que tem o link, depois a gente passa para vocês. E a gente já entra no varejo on e offline, e a gente vai falar o quanto hoje em dia não dá para pensar de maneira separada esses dois. Bem, quando a gente pensa no varejo, o varejo hoje ele tem hoje a gente vai falar de varejo de uma maneira bem ampla, de supermercado, a loja de moda, né? Todas essas frentes elas são importantes para a gente pensar, né, como que a gente vai lidar com a realidade. Vou pedir para vocês esperarem só um segundinho, porque eu tenho que fechar aqui a janela, porque está vindo muito barulho da janela, acho que pode estar atrapalhando a gravação. Por isso, um momentinho. Morar em rua movimentada dá disso, né? Então, vamos lá. Então, quando a gente pensa no varejo, o varejo tem essa problemática de ser a linha de frente, é o que mais sente, principalmente com a quarentena, é quem mais está sentindo. Então, quando a gente pensa na Covid, ela cria esse cenário, que é um cenário que tem uma crise sanitária que vai ter consequências de agravar problemas econômicos, agravar problemas socioculturais e agravar a crise política que o país está passando. Então, ele também gera, né, o confinamento, que é o grande transformador de valores, hábitos, costumes,
E isso vai reverberar em como as pessoas compram. Então, o varejo sofre isso na pele. Para quem lembra lá desse slide lá da primeira apresentação, para a gente fechar, é só para a gente lembrar mesmo, a gente tem 3 momentos nesse momento de Covid, fase 1, fase 2 e fase 3, e a gente está vivenciando a fase 2. Tem uma série de países que já estão entrando na fase 3, né? O que isso significa? Significa uma série de países. Tem alguém que está com a coisa aberta, tá? Só para avisar, porque às vezes não percebeu. Tem uma série de países que já está entrando na fase 3. É o caso, por exemplo, da Nova Zelândia, é o caso de uma parte dos países europeus, Canadá, o Uruguai, aqui do nosso lado, já estão entrando no mundo transformado. O que significa? Não é que eles erradicaram a Covid-19, mas eles controlaram esse momento pandêmico, ou seja, eles controlaram esse momento de expansão da doença, né? Então, dá com todos os cuidados, né, necessários, eles conseguem circular já nas suas cidades, mas de uma maneira controlada. A gente não, a gente ainda está nesse cenário onde a gente fica confinado, sai, confinado, sai, confinado, sai. Então, esse vai e volta ainda é bastante forte para a gente aqui no Brasil, né? Isso significa que a gente vai ficar até o final do ano, provavelmente, nesse cenário, até dezembro de 2020, e aí 2 questões são muito importantes da gente levar em consideração. A primeira é como é que a gente vai lidar com essa situação, pensando em varejo, tudo fechado o tempo inteiro, ou fecha, abre, né? Como que eu vou lidar com isso? Né? E quais são as soluções que eu posso trazer para o meu cliente nesse momento de confinamento? Então, vamos lá. Para a gente pensar nessa situação, né, é bem importante a gente perceber que essas transformações de comportamento, elas não são momentâneas. Elas já estão se consolidando efetivamente. Primeiro porque a gente já está mais de 100 dias confinado, e também porque a gente tem uma previsão de continuar confinado ainda durante muito tempo, né, em home office, dentro de casa, durante muito tempo. Então, a gente tem como mudança já, né, vamos dizer assim, reconhecida, né, a mudança da rotina diária. Então, antes, imagina que as pessoas pensavam tempo e espaço de uma maneira diferente. O que eu quero dizer com isso? Você pensa num dia, vou falar um dia hipotético, a pessoa levanta, vai para a academia, volta, toma banho, toma café da manhã, pega as crianças, deixa elas na escola, vai para o escritório, volta no escritório, sai com as amigas para almoçar, volta, continua ali no final do dia, passa na escola ou não das crianças e vai para casa, encontra com as crianças em casa, passa ali um pouco com eles o tempo, né? Aproveita para passar no cabeleireiro. Então, você tem todas o seu tempo em lugares diferentes. Você tem lugares específicos, né, para poder fazer isso. E não é o caso agora. Agora quem está em confinamento faz tudo no mesmo lugar. Isso não quer dizer que você ganha tempo, mas não está propriamente, vamos dizer assim, gastando tempo, né, com deslocamento, mas está gastando tempo tentando organizar essa sobreposição de coisas. Então, traz estresse, traz uma dificuldade muito grande de lidar com essa mudança. Toda mudança, ela é dolorida, ela traz, vamos dizer assim, um primeiro momento de reação contrária, né? Então, as pessoas reagem não querendo, não gostando, né? Então, aí depois disso, você começa a se adequar, a se adaptar, e aí você teve essa mudança de rotina diária, que coloca no mesmo tempo e no mesmo espaço a vivência, divisão entre pessoal e familiar, profissional e social, tudo misturado, né? Mudança no planejamento financeiro, a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas ou que perdeu o emprego, né, das famílias, né, dos agrupamentos de pessoas, assim, ou que perdeu o emprego, ou que teve redução de carga horária, fazendo com que a pessoa passe a ganhar menos, ou mesmo se manteve emprego, manteve tudo como era antes, um medo muito grande de até o final da pandemia perder o emprego. Então, por conta disso, fica super tenso ali, tentando, né, organizar e fazer um planejamento financeiro que com certeza é muito diferente
do anterior a março de 2020, né? Antes desse período, a pessoa estava mais relax, mais tranquila com o emprego em que estava. Mudança na interação social, distanciamento social faz isso, né? Você não pode mais tocar nas pessoas, não pode mais dar a mão, não pode mais beijar, não pode mais aglomerar, né? Então, é até um tipo de meme, um tipo de brincadeira que as pessoas fazem muito no Instagram, né? De brincar, né? E falar, tá com saudade de uma aglomeração, hein, filha, né? De ficar justamente essa ideia de eu quero ver meus amigos, quero tomar uma cerveja, quero fazer um happy hour, né? E quero recebê-los em casa, fazer um jantar, e você não pode fazer nada dessas coisas, porque o distanciamento social mudou completamente a maneira das pessoas se relacionarem. E a gente tem mudanças no trabalho, né? Inevitavelmente, né? Aqui a gente vai se centrar mais falando em mudança do trabalho de quem veio para o home office, mas a gente pode falar de uma mudança de trabalho que, na verdade, atinge todos os tipos de trabalho, na verdade, né? Inclusive os que são trabalhos de risco, que estão ali no front, né? Como saúde, entregas, necessidades essenciais, né? Que é o pessoal que trabalha em supermercado, que trabalha em farmácia, por exemplo, né? Isso vai, essas 4 mudanças anteriores, elas inevitavelmente vão fazer uma mudança muito radical na maneira como as pessoas compram. Uma das primeiras coisas o brasileiro voltou a estocar, que era uma coisa que o brasileiro não fazia desde do início dos anos 90, ele não fazia isso, né? Até o Plano Real estabilizar uma boa parte da economia brasileira, a gente estocava, porque a inflação era tão galopante que você recebia e comprava, né, estoque, né? Você tem apartamentos que são desse período que vão ter justamente uma área, né? Então, assim, tem influência na própria arquitetura, né? Você vai ter uma área de despensa, uma área onde você vai guardar comida, né? E depois de um tempo, a partir do final dos anos 90, não faz mais sentido você fazer apartamento com despensa, porque você não vai mais estocar comida, né? Então, tem uma mudança mesmo, né, de comportamento na hora da compra, né? E isso vai aparecer na própria arquitetura das pessoas. As prioridades vão se modificar completamente, a gente fala bastante dessa questão da prioridade na hora da decisão de compra. Decisão de compra junta muitos elementos e eles passam muito rapidamente na mente do consumidor, mas isso não quer dizer que não dê para a gente entender pelo que ele está passando, porque a gente está passando junto com ele. A gente também é consumidor, a gente também está passando esse momento com ele. Então, vamos tentar fazer esse trabalho de empatia nesse sentido, né? E aguentar esse período de confinamento, né, é um medo de perder, na verdade, né, o poder aquisitivo. Então, por conta disso, de perder o emprego e coisas do gênero, você acaba, né, tentando economizar o máximo possível. E aí a gente vai ver que essa questão de como comprar, né, nesse momento muda bastante, né? E mesmo com os lugares que estão saindo do confinamento, não há uma mudança muito radical e sair comprando loucamente, né? É muito pontual isso, é bem pontual mesmo. Então, nas mudanças identificadas, né, a gente vai falar de algumas mudanças que já foram identificadas e quais são as consequências diretas dela, né? Então, a primeira é a digitalização do mundo, né? Então, a gente viu isso até com o Manuel Castells, né, que a gente citou há umas 2 palestras atrás. Essa ideia do novo normal não é depois do Covid, é o que a gente está vivendo agora, e é passar para a digitalização, né? Querendo ou não, estando adaptado ou não, né? Então, mas como passar, né? O que é digitalizar também? A gente vai também detalhar um pouco mais. Mas basicamente trabalho, compra, vida social, né? Familiar, tudo é facilitado ou é mediado pelo mundo digital de alguma maneira. Dados sobre quem está trabalhando em casa está bem difícil, porque tem desde 45% a 13%. Então, ou seja, a gente tem pesquisas muito disparatadas para falar a quantidade de brasileiros que estão trabalhando em casa. Esse número, o 23%, é uma média de IPEA com o IBGE, que a gente fez para poder justamente dar algum tipo de olhar sobre esse cenário que a gente está vivendo agora no Brasil. Mesmo assim, 23%, sendo 23% classe média, classe B, classe C, e mesmo classe D+, né? É bastante gente, não é pouca gente não, e é um pessoal que puxa consumo, né? Também lembrar disso. Classe média sempre é quem puxa consumo no país, né? Então,
a gente começa a avaliar algumas coisas do tipo, aparência ganhar um novo significado, né? Eu dei uma entrevista hoje, né, na Costura Perfeita, que é uma revista importante para o meio confeccionista do Brasil, né, para a área de confeccionados, a área de moda, confeccionados, e uma das coisas, um dos itens que tinha ali me perguntando era justamente o look da live, né? Então, assim, essa coisa da cintura para cima, quais são as coisas que a gente pode investir em moda, né, para justamente ganhar mais espaço e tudo mais. Então, essa ideia do look da live, né, ela é muito importante porque ela não é só para live, é só um modo de chamar, né? Na verdade, é para todos esses encontros digitais que as pessoas estão tendo, né? Então, a aparência, ela ganha realmente um novo significado, tem um teor de casualidade muito grande, que o brasileiro adora, então, assim, para ele cair na casualidade é mais fácil ainda. A questão do roupa de ficar em casa, ter essa questão do conforto é também um elemento bem importante e que faz todo sentido, né? Como a gente viu na última, né, no último bate-papo que a gente falou um pouquinho sobre moda. Então, a alimentação vai ganhar uma nova forma também de ser concebida, executada, consumida, né? A gente vai falar bastante sobre comida, porque tem essa questão da transformação do hábito cotidiano mesmo, desde comida pronta até aprender a cozinhar, fazer horta, uma série de elementos que vão entrando agora no cotidiano das pessoas e que antes não fazia parte, né? Pode ser um momento especial comer, né? Geralmente porque afinal de contas a gente passa o dia inteiro em casa, então comer passa a ser algo bastante especial, né? Então, a abordagem também da higiene pessoal e cotidiana muda, e isso apareceu em todas as pesquisas de compra em supermercado, que é uma coisa bastante forte, e não tem a ver com ser mulher ou ser homem, na verdade cai mesmo, então caiu a venda por exemplo, de gilete de barbear, caiu a venda de desodorante, caiu a venda de pasta de dente. Então, a gente tem um relacionamento com a higiene dentro de casa que é diferente de quando você está fora de casa, né? Então, as pessoas têm até até a quantidade de sabonete. Tudo isso diminuiu a venda, na verdade, né? Então, as pessoas praticam menos os seus rituais do que normalmente quando elas estão fora de casa, né? Bem, tudo que facilita também na vida profissional em casa cresce bastante, todas as plataformas. E aí não tem plataforma que não mude hoje em dia as regras do dia para a noite, né? Você acabou de pensar em fazer um evento assim, XYZ no Zoom, eles mandam um aviso dizendo, então, agora o limite é tal, não é mais tal, né? Eles ficam mudando toda hora, porque eles estão tendo tantas demandas que e eles facilitam tanto a vida de muita gente que não tem como eles não se aproveitarem desse momento também, né? Então, a gente tem essa questão de plataforma de reunião, organização de processos, né, compartilhamento de tarefas, temporizadores, né, tudo isso, nuvem, né, tudo isso facilita. Bem, e aí a gente entra nessa questão do online, né? Se a gente pensa na primeira compra online, essa quantidade de gente comprando online a partir de março, que cresce a primeira compra, né? Isso aqui é porcentagem de consumidores online, a gente tem que lembrar também que o que é comprar online, né? O que as pessoas estão considerando como comprar online? Então, a gente tem e-commerce, que é o tradicionalzão ali, lojinha, né, nesse universo. Tem as plataformas de entrega que funcionam, ao fim e ao cabo, como, né, também um mini site, né, de cada uma das empresas que estão ali dentro vendendo seus produtos para que eles entreguem. O WhatsApp, televendas a gente esquece, mas as pessoas entram num site, olham o telefone, liga querendo comprar, né? E isso acontece principalmente para quem não é ainda muito íntimo do mundo digital e não tem a ver com idade, tem mais a ver com você ser ou não. Vou usar uma expressão assim, que talvez nem seja muito correta, mas que a pessoa não seja ainda alfabetizado plenamente no mundo digital, né? E drive-thru, né? Você pede e passa pela loja para buscar. Pode ser por telefone, pode ser por WhatsApp, pode ser de diversas maneiras, né? Então, hoje, assim, quando a gente pensa nessas estratégias, né, para os canais, a gente tem que lembrar que
Quem busca o canal, busca porque tem intimidade com o canal também, né? Então, o e-commerce tem um tipo de dificuldade que é diferente da dificuldade do WhatsApp, que é diferente do telefone, que é diferente do Drive, que é diferente da plataforma de entrega. Todos estão em ambiente digital, mas quem busca, busca porque já tem mais intimidade com uma coisa ou outra, ou porque não tem paciência com algum tipo de formato. E-commerce, às vezes, dá tanta, mas tanta possibilidade que a pessoa nem ela se cansa. Antes de conseguir comprar, ela fala assim: ah, não, deixa eu entrar no WhatsApp, já peço pelo WhatsApp, né? Então, assim, aí a venda por WhatsApp, principalmente varejo, loja de moda, né? Tem muito a ver com não precisar ficar escolhendo na miríade de possibilidades, né? Você já chega, principalmente se o vendedor já te conhece. Aí está a importância de vendedores que conhecem em profundidade os seus clientes, que têm cartela de clientes, né? Então, fomente o seu vendedor a ter esse tipo de perfil, porque agora, para vender com o WhatsApp, é muito bom, porque ele não fica mandando qualquer coisa para qualquer cliente. Ele sabe aquilo que o cliente quer e envia somente aquilo que o cliente vai gostar, pelo menos, né? Então, o cliente não pode se sentir invadido também, né? Que é algo comum. Quando você não sabe usar o WhatsApp, quando não tem um treinamento antes, é isso que vai acontecer. Você se sente invadido, né? O tempo inteiro sendo demandado. Bem, outra coisa muito importante é a demanda digital. Às vezes você já tem tudo bonitinho lá colocado. Só que a gente vai ter uma quantidade agora de pessoas acessando maior do que você estava acostumado. E isso gera crise, muitas vezes, dentro da empresa. E crise porque não dá conta da demanda, né? Primeiro, é entender que redes sociais não é lugar para ganhar elogio só, é saque. O pessoal vai reclamar ali. E você tem que responder, né? Você tem que estar com gente ativa para isso. Uma das maneiras é tira o pessoal que está em loja e passa, dá treinamento, né, dá capacitação para que essas pessoas possam atender também no online e possam fazer esse trabalho. É um jeito, né? Ou então você contrata mais gente. Assim, uma das coisas que acaba acontecendo é justamente um excesso de novos consumidores, e esse excesso de novos consumidores, a gente não pode esquecer que ele está comprando pela primeira vez, então ele tem 1000 dúvidas. Ele não sabe se ele aperta esse botão ou aquele botão, ele tem medo de apertar um botão e acabar comprando o que ele não queria, e aí ele não sabe como cancelar. E aí ele vai lá no seu Instagram reclamar porque ele quer cancelar e ele não está vendo botão nenhum para isso. Então, ele é uma pessoa que está insegura, ele está fazendo a primeira compra. Pense nas suas primeiras experiências, né? A primeira vez que você foi a um lugar, a primeira vez que você atravessou alguma coisa que você não conhecia. Você fica inseguro, você fica com medo, você tem que pegar a mão desse cliente, né? Tem que ajudar, tem que acolher esse cliente. Acolhimento é a palavra-chave nesse momento, né? E aí, o que acontece quando você não tem esse cuidado com essa quantidade muito grande de novos clientes que você está recebendo? Você pode gerar crise. Um jeito de tentar conseguir conciliar isso é disponibilizar guias e fax, né? Já logo de cara, a pessoa entrou a primeira vez, você já manda guia para ela, já tenta, né? Porque ela vai gastar muito tempo da pessoa do atendimento, inevitavelmente. Agora, por exemplo, nesse período de pandemia, se você entra no Instagram da Vivara, você vai ver muita reclamação, muita, mas uma quantidade estrondosa, desde março, assim, né? E isso se agravou muito com o Dia das Mães. Então, muita. Aí você fala assim, nossa, eles não sabem fazer. Na verdade, tem duas maneiras de você ler isso. Primeiro, eles não estavam preparados para o tanto de tráfego e de compra que foi efetuado, e não estavam mesmo. Ali está claramente, né? Isso fica transparente. A outra coisa é a quantidade de gente querendo comprar e que não estava conseguindo. Então, assim, não é que... Lembra que eu falei para vocês das outras vezes? Não é que o cliente sumiu. O cliente está em outro lugar agora, ele tem outras demandas, né? Então, se ele está comprando pela primeira vez, está comprando só um berloquinho para dar para a mãe, ou para a irmã, ou para uma mãe amiga, né? Que é só de lembrança, e isso não dá certo, não vai comprar ouro, entendeu? Aí é que ele não vai comprar uma coisa de maior valor, fica com medo, porque não conseguiu comprar um berloquinho de prata. Então, é super importante a gente entender que essas reclamações, elas, por outro lado, elas falam, eu quero comprar e não estou conseguindo. Esse que é o recado que está sendo passado com esse mundo de reclamações também, né?
Bem, a decisão por compra online, a gente falou disso na semana passada, ela se dá por algumas motivações, por algumas motivações que são digitais também, né? Então, além da sua necessidade, da sua dor, você vai olhar para o mundo digital para tentar achar ali referências de decisão. Primeiro, influenciadores, que cresceu, né, a possibilidade de usar o poder deles, mas mudou o perfil. Lembra que a gente falou isso, né? Menos Pugliese, mais Prioli. As opiniões das mídias como um todo, né? Então, as pessoas falam sobre essa sua problemática. Qual a opinião dos clientes, né, dessa marca que você acabou de escolher, e pesquisa o seu site. Então, o seu site precisa ser tipo casa aberta. Foi assim que a gente nasceu, é assim que a gente atua, qualquer problemática nós temos esse e-mail aqui, esse telefone, esse WhatsApp, pode falar conosco. Então, essa coisa da transparência, né, do estar aberto é extremamente importante, né? E aí a gente agora vai falar de algumas mudanças que já foram identificadas e como que elas têm consequência para a gente pensar, né, nesse ambiente de compra, né, digital e on e offline, né? Então, o primeiro é relacionado a comer, né? Comer em casa, comer saudável. As pessoas têm que comer em casa, né? E aí isso vai mudar realmente a maneira das pessoas pensarem. Desde a sua roupa, mas o que isso tem a ver com a roupa? Tem a ver que eu vou comer e eu vou preparar comida e vou voltar para o trabalho com a mesma roupa. Eu não vou trocar de roupa, entendeu? Então já começa por aí, né? Tudo que eu estou usando vai continuar. Eu, no máximo, vou colocar um avental e voltar. Então já começa por aí. A minha cozinha vai ser repensada, porque eu estou o tempo inteiro utilizando ela. A gente pode usar muito menos a cozinha, às vezes, ou um uso de final de semana, que é um uso de lazer, por exemplo. Né? E aí, no uso cotidiano, você começa a ver, nossa, eu precisava tanto ter um outro tipo de faca, eu precisava tanto de um outro tipo de tábua, eu precisava tanto de uma coisa mais prática para fazer isso, aquilo. Então, você começa a perceber como é o cotidiano da sua cozinha no uso, né, diário dela. E também a questão do comer saudável, que começa a fazer cada vez mais, ter mais pertinência. Então, a gente vai ver culinária e gastronomia online estourando, é o boom do momento, né? Então você encontra de Instagram a YouTuber, passando por Pinterest, milhões de comunicações relacionadas à culinária e à gastronomia, sobretudo coisas simples e coisas fáceis e coisas cotidianas. A gente vai ver depois lá como um dos cases, inclusive, o próprio Rumbaiá lançando uma marca só, né? Rumbaiá é um grupo, né, de restaurantes extremamente refinados, e aí a gente tem eles lançando o Ruba, que é só para entrega delivery, e é só comida, vamos dizer, conf, né, comida tipo picadinho, com farofa, couve, é só assim, nossa, eu nunca imaginei, né, assim, porque é a ideia de uma comida que você vai comer em casa, que tem que ter cara de comida caseira, né, então é delivery, né. É o boom do momento, então a gente falar dessas coisas, né? Então, mas isso tem a ver com o meu negócio? Pode ser que tenha. É a gente pensar que é um assunto que está em alta. Então, assim, como que eu falo desse assunto que está em alta com os meus negócios? Como que eu consigo relacionar, né? Orgânicos e ingredientes frescos, né? As pessoas aprendendo a cozinhar. E essa coisa de aprender a cozinhar é muito importante. Acompanhei algumas em pesquisa de etnografia digital, né, eu acompanhei algumas pessoas que estavam falando que não sabiam cozinhar no começo da Covid. Então, aí teve o momento de delivery full time, depois teve o momento de, por favor, me ensina a cozinhar, e agora o momento é, olha só, orgulho, mostrando o macarrão bolonhesa que fez sozinho, né? O arroz com feijão que conseguiu fazer, né? Então, as conquistas diárias das pessoas ligadas à alimentação, que parece ser muito bobagem, cotidiano, por um lado, mas se a gente pensa em termos de exposição das pessoas dessa problemática, significa que a gente tem um tema, né? Que é um tema quente, que é falar de comida, né? Congelados e comidas prontas como um jeito de ganhar tempo. O fato de você estar trabalhando em casa não significa que você precisa e vai gastar muito tempo cozinhando, isso também é uma fantasia. Então as pessoas se ligam e começam a fazer marmita, continuam a fazer marmita, mas para comer em casa, né? Então é para não perder tempo na hora do almoço, né? Então bate meio-dia, vou lá, pego a marmita, já coloco, já descongelo, já almoço e já volto para o trabalho. Então tem uma questão de eficiência também, ou
vou fazer alguma coisa que gostaria de fazer, que não seja propriamente trabalho, mas você ganha, né, esse tempo. E aí a gente vê artefatos de cozinha, vestir a cozinha, decoração da cozinha, né? Vestir a cozinha é uma coisa bem específica. Brasileiro não tem nada a ver também com classe social, né? Mas tem muito a ver com da onde que você veio, né? De vestir a cozinha, vestir mesmo. Você põe roupa no liquidificador, você põe roupa no filtro, você põe roupa em várias coisas, assim, né? Tudo tem uma toalhinha, né, alguma coisa bordada, esse tipo de... que são coisas muito ligadas à manualidade, que são coisas muito ligadas à cultura popular, mas também ao artesanato. Então, né, tem tantos... você encontra tanto isso de plástico quanto você encontra isso, né, com super refinado. Bem, e horta em casa, e tudo que demanda, né, ligado à horta, que é algo que está crescendo muito, né? A gente vê muito, por exemplo, como ter horta em apartamento, né? E como ter os seus temperos, né? De maneira a você fazer tudo com o mais natural e orgânico possível, né? Essa sensação de estar perto da natureza. Está confinado dentro de casa, né? Então, é mais uma planta que você coloca ali. A outra mudança identificada é sobre os comprar, né? Sobre as ações de comprar. Então, comprar no bairro do vizinho, no bairro, né, que está em volta, a ideia de uma economia da vizinhança, o comprar online, que tem o apelo de segurança, e o comprar em atacarejo. Então, a gente tem uma possibilidade aqui, quando a gente olha para essas três frentes, que vão gerar, né, primeiro, prática de vizinhança. Então, quando você cuida da vizinhança, né, você consome na vizinhança e você começa a ter práticas, eu acho que uma das coisas mais fortes que aconteceu referente a isso está naquele site Razões para Acreditar, não sei se vocês conhecem, mas vale a pena seguir, onde um grupo de garotas que moram em diferentes casas identificou que havia um velhinho que morava sozinho e que aí, quando elas conseguiram entrar na casa dele para ajudá-lo, elas descobriram que ele vivia ele vivia sem banheiro, ele vivia sem mobiliário, não tem família, o pai já faleceu, a mãe já faleceu, nunca se casou, então é uma vida extremamente triste. E aí essas meninas adotaram ele como vô e fizeram uma campanha, conseguiram dinheiro, estão reformando a casa dele. É uma prática de vizinhança. Foi por conta da Covid que isso aconteceu. Elas baterem na porta da casa dele para saber se ele queria que elas comprassem alguma coisa no supermercado, já que ele era idoso, para ele não precisar sair. E aí isso gerou toda uma comoção. E aí uma série de outros velhinhos começaram a ser descobertos pelo país. Então isso é prática de vizinhança, que tem impacto no consumo, inclusive, né? Compra delivery tem o discurso da segurança, mas tem muito da comodidade, então ninguém vai abandonar o delivery depois que, né, a Covid acabar. A busca por melhores preços, e aí é muito importante a gente ter um olhar meio, né, cauteloso para olhar, por exemplo, as constantes imagens que a gente vê na mídia falando de fila em loja de luxo, ou mesmo fila em lojas de fast fashion, né? Isso é muito primeira semana de abertura, e é muito pontual. Não dá para a gente achar que isso é uma realidade, que as pessoas vão comprar luxo por vingança, né? Uma coisa meio pós-Segunda Guerra Mundial. Não, porque a grande maioria das pessoas está perdendo poder aquisitivo. Essa não é a realidade, né? Então, quando a gente olha para os números mesmo, aí a gente percebe que, no caso da Europa, por exemplo, a gente teve um aumento de 60% na busca por produtos mais baratos. Isso foi um indicativo assim, que chamou muito a nossa atenção, buscar o mais barato, né? E também pensar no tipo de comprador. Esse comprador ele se torna mais exigente do ponto de vista sustentável, social, ambiental, pedindo certificações, e também o tal do custo-benefício, que tem a ver lá com, né, o anterior, que é a questão do custo, né? O que ele está buscando? Qualidade, durabilidade, que era uma coisa que muitos produtos tinham abandonado por conta da lógica fast. Você não precisa durar, por exemplo, vestuário, teoricamente, tinha que durar 30 lavadas. Ninguém usava 30 vezes a peça
para pagar para ver se durava 30 lavadas na realidade. Então, hoje não. A ideia hoje é que essas peças efetivamente durem 30 lavadas. Então, a gente pensar sobre essa relação com um produto mais de longo prazo. Está todo mundo comprando de uma outra maneira, né? E experiência também, quando ela vem acoplada, ela entra como um elemento de custo-benefício. A gente vai ver uma pizzaria que teve uma ideia muito legal, por exemplo, de como transformar a entrega de pizza numa coisa diferente. O que isso vai gerar? Exigência e pesquisa. Quem busca sustentabilidade vai fuçar. Eu estava até falando com uma cliente minha essa semana, ela falou assim, nossa, mas eles são muito fuceiros. Eu falei assim, eles são bastante, esse público vai ver se quem que trabalha, como trabalha, onde trabalha, eles vão ver informações que estão disponíveis em vários lugares, como que você está no Reclame Aqui, como que você está no Elogia Aqui, as pessoas nem sabem que o Elogia Aqui existe muitas vezes, né? Ou se serviços, por exemplo, né, tipo Advisor, como está funcionando, se tem certificação, se não tem e não tem condição de ter, já pensou em ter um balanço socioambiental? É uma coisa que é bacana de ser feita, é muito mais barato do que ter uma certificação, pode ser um primeiro passo para começar, principalmente para quem é marca, que tem por detrás uma indústria, mas vende no varejo, pensa nisso, né? Esse balanço socioambiental pode ser uma boa mesmo para você ter um certificado dizendo que você faz as coisas da maneira mais sustentável possível para você naquele momento, que ninguém é 100% sustentável, isso não existe, né? Mas, né, você está sendo transparente, você está colocando como você faz. Então, segurança e saúde é o que as pessoas estão exigindo, na verdade, né, direto ou indiretamente dos produtos, né? E uma das últimas mudanças identificadas é a questão da educação virar produto online, né? Então, a educação vira um produto online muito forte, e tem vários motivos para isso, né? E vou até dar uma adiantada aqui, que eu acho que é legal, né? Na verdade, as pessoas elas estão tendo esse tipo de sentimento, que ela precisa se adaptar, ela precisa aprender o mais rápido possível a viver nesse novo mundo, nessas novas condições, e ela precisa criar dentro dessa realidade. Para você criar, você só pode criar se você tem um instrumental de criação, se você tem repertório para lidar com isso. Então, é importante justamente essa motivação, né, para aprender. Não acontece à toa. Atire a primeira pedra quem não fez um curso online durante a quarentena. Tipo, todo mundo fez alguma coisa online, né? Até que seja acompanhar todos esses bate-papos, não deixa de ser um jeito de refrescar, repensar uma série de coisas que a gente já conhecia às vezes, né? E colocar para funcionar. Bem, e-learning, então, né? Escolas, faculdades e cursos livres dificilmente voltarão a ser full off. A maioria vai manter alguma coisa, né, na EAD, né, no formato à distância. Plataformas como Hotmart e The Escola, né, no caso uma escola, né, de escola é uma escola, né, e Hotmart, que é uma plataforma onde você coloca o seu curso ali, né, e vende, estão crescendo, ganham muito espaço, muita visibilidade, né. Estou dando 2 exemplos, mas poderia ser infinitos, porque tem vários internacionais, de universidades, né, e assim por diante. E o próprio YouTube se torna uma plataforma de aprendizagem, né? Se pensar que o YouTube é o terceiro lugar onde você vai procurar qualquer coisa, então você Google e depois você vai para o YouTube, né? É algo para se pensar, né? Você vai para uma plataforma de search e depois você vai para uma plataforma de vídeos, onde você está buscando alguém falando sobre o assunto, basicamente, né? Então, ele também é pesquisa e aprendizagem, né? O que isso gera? A gente precisa, as pessoas querem a demonstração didática nesse momento, principalmente das inovações. Então, a gente precisa apresentar isso didaticamente. Pode acostumar a fazer vídeo, né? Pode acostumar a falar em live, pode acostumar a dialogar com o seu cliente, né? A marcar reuniões, explicar detalhadamente com PowerPoint e tudo mais, todo o processo que você está propondo para ele, porque é realmente um momento onde as pessoas estão abertas a aprender sobre o mundo novo, né? Então, aí eu até coloquei aqui meio que esquematizado, né? Faz e-book e lives para cliente e faz treinamento e workshop para colaboradores e fornecedores, né? Empresas que estão mandando embora e que estão tendo uma imagem positiva, mesmo fazendo isso, não raro, dão antes de mandar embora cursos, por exemplo, de educação financeira, para a pessoa aprender a lidar com o dinheiro que ela vai receber, para esse dinheiro não acabar rápido, para ela poder
conseguir sobreviver durante um tempo com isso, para fazer esse dinheiro trabalhar para ela, como diz o pessoal de educação e finanças, né? Então, é algo realmente que nesse momento faz todo sentido, né? E-books e lives para clientes e treinamento e workshops para colaborador e para fornecedor, né? Então, qual que é o cenário para o varejo? Menos poder de compra é igual menos caixa disponível. A gente baixa o caixa mesmo. Lembra que eu falei para a indústria, eu já tinha falado isso, e para o varejo é a mesma coisa, virar a chave, né? A gente não está no lucro, mas está no manutenção. Essa é a maneira de pensar do momento. O acesso a crédito ele é bem restrito, depende muito do estado que você está, depende muito, né, do tipo, do tamanho e do tipo e da área que você está. Então, tem estados que estão com várias ações bacanas, que, por exemplo, eu faço parte de uma ação super bacana com o pessoal da FIENG, que chama FIENG Competitiva, onde você paga um valor super baixo, assim, um valor super bom, assim, e você recebe um monte de ações assim para te ajudar no negócio. Eles contratam vários consultores para fazer esse trabalho. É bem legal mesmo, de direcionar mesmo, sabe? Isso daqui, né, essa daqui fala sobre desenvolvimento de coleção. Eu falo sobre segmentação, por exemplo, sobre aplicação de tendências, né? Aí vem a Márcia Cross e fala, por exemplo, sobre desenvolvimento de coleção, né? Então, a gente é um estado que está preocupado fazendo esse tipo de ação. Aqui em São Paulo tem micro empréstimo no Banco do Povo, por exemplo, né? Então, você tem várias ações de frentes diferentes que cada estado está fazendo de acordo com a sua política interna. Então, é correr atrás para descobrir quais são as oportunidades, como que a gente pode, né, se não crédito, alguma ação que ajude, né, a gerar melhor o meu negócio. Menos poder de barganha com os fornecedores, porque eles estão na mesma situação que a gente, mas não deixe de negociar mesmo assim, né? Negociar é fundamental, não tem jeito, né? E aí, trouxe para vocês aqui bem esquematizado, para a gente fazer até rapidinho, a gente pensar o nível de recuperação, né? Então, a gente tem quando a gente fala de alta demanda a longo prazo, é gente que está indo bem agora, vai continuar indo bem e vai se valorizar bastante, vai valorizar esse produto, né, pós-pandemia. É o caso do ensino à distância, entretenimento online, ferramenta de trabalho online, todas, né, nutrição e saúde, a ideia do bem-estar, do wellness, que já vinha antes da pandemia, com a pandemia isso foi super, né, alavancado, telemedicina, que já foi autorizada, né, pelo Conselho Regional de Medicina, e também os planos de saúde e seguros de vida, né, planos de saúde até de pet, seguro de vida, seguro funerário para pet, por exemplo, né, são coisas que estão aparecendo nesse momento, que estão sendo compradas e que as pessoas depois vai ter uma valorização em cima disso. Estabilidade a longo prazo são negócios que ficaram estáveis que estão estáveis durante esse período que a gente está vivenciando de confinamento e que vão aos poucos vão se manter. Então, eles não vão ter uma supervalorização, eles vão se manter dentro desse patamar que eles alcançaram nesse momento de pandemia mesmo, né? Alimentação, internet, telefonia, produto de limpeza, produto de higiene pessoal e produtos que evitam a propagação da Covid de qualquer maneira, né? Então, de máscara, álcool, gel. A recuperação moderada é aquele que vai conseguir reaver um pouco pós-Covid-19, né? Então, no momento que a gente entra na fase 3, no mundo transformado, aí ele começa a rever. Eletrodomésticos, e aqui é eletrodomésticos tudo, do liquidificador, linha branca, linha marrom, tudo, né? As pessoas até estão vendo que está faltando alguma coisa na sua cozinha mais, e o medo de perder o emprego. Então, até acabar a pandemia, a pessoa segura esse investimento, assim como o investimento de reforma e decoração da casa. Ela está vendo que tem algum problema. Coisas de baixo custo estão sendo feitas agora. Por exemplo, tinta. As pessoas compram tinta e pintam aquilo que está incomodando. Mas reformar realmente, quebrar uma parede, mudar alguma coisa de lugar dentro da casa, estruturalmente, isso é depois da Covid-19. Antes, eu não sei se eu vou ter emprego até o final desse processo, né? Não sei se eu vou ter rendimentos até o final desse processo. Então, é importante eu me conter, né? Financeiramente falando. Produto de serviço de beleza, que já começa a ter uma recuperação, a gente vai falar um pouco disso. Roupa, sapato e acessório.
também já começa a ter uma retomada, mas é importante a gente se posicionar. Alimentos e comida pronta delivery também vai, principalmente pensando aqui, né, que houve uma baixa, né? A gente tem a impressão que delivery nunca vendeu tanto, mas é equivocado. Na verdade, tem uma baixa bem grande, né? Porque as pessoas ficam em casa e elas acabam fazendo, né? Então a ideia de comprar delivery é muito, não vou fazer, eu vou chamar, e aí você para de chamar quando você faz. E a recuperação lenta, e que tem que tomar muito cuidado mesmo, assim, para não quebrar nesse meio do caminho, é academia de ginástica, todo tipo de entretenimento presencial, como cinema, teatro, hotéis, eventos presenciais de todo tipo, restaurantes, viagens e turismo. É a última coisa que volta, vamos dizer assim, ao mundo das pessoas. E aí, é importante a gente entender se o varejo físico vai sobreviver. Vai, mas tem que fazer tudo direitinho para poder sobreviver. Primeira coisa é organizar a finança bagunçada, não ter capital de giro, não ter nada de emergência, capital emergencial guardado, né? Vai ser um problema, né, para conseguir sobreviver nesse momento, né? Então, vou pegar um empréstimo. Vai pegar um empréstimo, é um ótimo momento para você justamente, né, pegar um Pronamp, por exemplo, né? É um ótimo momento para você organizar as finanças, então, da sua empresa, dos seus funcionários, todo mundo que está em volta, para todo mundo sobreviver junto no processo, né? Quem já tinha um formato de atendimento e entregas digital também consegue ir recuperando, fazendo a manutenção, né? Quem conseguiu se adaptar para construir uma presença digital, porque não tinha antes, também conseguiu fazer esse link com o cliente, consumidor, comprador, né? Então consegue se manter. E as empresas que principalmente aquelas que estão muito atentas às mudanças de comportamento e que mudam os seus produtos, mudam a sua comunicação, mudam a maneira como atingem o seu cliente, né, de maneira positiva, esses são os que mais conseguem se manter. Até porque tem essa ideia de, se você está junto comigo nesse momento de dor, eu não vou esquecer de você, né? Então, é um pouco essa ideia. E aí entra a questão do visual merchandising, né? As lojas físicas, elas estão super habituadas à ideia de visual merchandising, e aí, o que a gente faz, né? Como que o visual merchandising vai funcionar? Porque a gente está no abre e fecha, né? Então, tem lugares que abrem, tem lugares que fecham, tem lugar que fica mais ou menos aberto, né? Shopping abrindo às 4, fechando às 10, abrindo às 4, fechando às 8. Então, tem vários formatos acontecendo, dependendo da cor da sua cidade, né? É o tipo de abertura que você está tendo no comércio no momento. O visual merchandising, ele passa a ser extremamente importante, tanto on quanto offline. Vamos falar do offline, que é o mais tradicional, né? O offline, ele vai ser um jeito, inclusive, de você conseguir convencer o cliente de levar o produto sem precisar tocá-lo e já decodificando ele o máximo possível. Então, passa a ser um visual merchandising que precisa expor. Por exemplo, pensar em vestuário, você não vai economizar em manequim nesse momento, né? Você vai encher de manequim para justamente botar um monte de look, né, para as pessoas entenderem rapidamente, né, como que funciona aquilo. Quando a gente pensa em joalheria, pode-se utilizar, né, as exposições tradicionais, mas você pode também fazer todo um trabalho com fotografia, né, um mix de fotografia com as próprias peças para as pessoas entenderem como é aquela peça vestida, por exemplo, já que isso é muito importante para comprar, por exemplo, pulseira, para comprar anel, né, a sensação do vestir é muito importante para a joalheria. E a pessoa quer tocar, e esse tocar, ele é Covid-19, você está passando, né? Se você tiver, por exemplo, doente. Então, é muito importante conseguir fazer as pessoas entenderem as peças, entenderem os produtos, sem precisar ficar tocando. Mesmo que isso seja uma das coisas mais importantes, muitas vezes, né? Porque no caso de moda, todo mundo quer tocar as roupas, né? E isso passa a ser um problema, ficar tocando demais as roupas. Então, por exemplo, ao invés de você usar tudo pendurado na lateral, colocar de frente, né? Então você muda a posição, né? E aí faz um look completo no primeiro da frente, para justamente a pessoa ver como que aquilo funciona, né? Tudo isso são práticas fáceis, na verdade, né? E que dá para a gente ajudar o nosso cliente a escolher o produto da maneira mais segura possível. É a ideia da segurança
que está envolvida nesse expor de maneira bem didática, olha de novo aí a questão pedagógica, né? De maneira bem didática o produto, né? E o online, a experiência do online precisa estar em consonância com o físico. Você não pode, e pode até ajudar no físico, né? Nada como as boas etiquetinhas, né? Por exemplo, com QR Code, né? Onde de repente você abre todo o lookbook da marca ali para poder justamente já saber como usar, né? Como fazer para usar aquela peça dentro das coisas que você já tem. E aí eu vou mostrar algumas ideias que são muito criativas e que eu achei muito legais, assim, que bacana para a gente trazer, e não importa qual é a área, importa a gente entender esse movimento de pegar um problema e transformar ele numa solução muito criativa, né? Todos esses cases são cases que eu tirei do Sebrae, que são Sebrais locais. Então, fuça no Sebrae do Brasil inteiro, que vocês encontram cases muito legais e detalhados, inclusive, para a gente pensar o que a gente pode usar para a gente, né? Como que a gente pode descobrir essas coisas. Bem, essa daqui é a Sabatelli Pizza e Arte. Ela vende pizza, ela é uma pizzaria de servir com salão e tudo mais, e também de fazer delivery, como toda pizzaria. Só que aí o grande lance agora é que eles inventaram um outro tipo de venda, de delivery, que é você comprar a experiência de ser um chefe, chama mão na massa. E aí vai a massa, sem ser, né, a massa crua, pronta, o molho, aí o que você quer colocar, né, sei lá, né, fungo, né, o queijo, né, o orégano, vai tudo, né, em pacotinhos para você, e todos o passo a passo de como montar a pizza também, como que abre, tudo bonitinho, para que você tenha essa experiência de ser um pizzaiolo na sua casa. É um delivery de experiência, não é um delivery de pizza mais, né? Ele muda completamente, assim, né? Passa a ser uma coisa tipo, vamos brincar de pizzaiolo hoje em casa? E às vezes as pessoas não querem porque, e cresce uma vez, e cresce duas vezes, e cresce três vezes. Quem não está habituado a cozinhar, a fazer pão, a fazer massa, não tem paciência, né? E aí já chega pronto. Então é só abrir e você está brincando lá de montar a sua pizza, né? E tudo mais, né? Um dia de pizzaiolo, um dia de chefe em casa. Então ele está vendendo uma experiência. Chega pelo delivery uma experiência e não a pizza propriamente, né? Aqui que eu havia falado para vocês, né, do Rumbaiá, do grupo Rumbaiá, eles criaram a marca específica para vender comida cotidiana, que acaba sendo comida conf, né, essa comida, né, que lembra a comida de casa, né, e que é um delivery premium, né, é de uma marca premium, um delivery premium, e você vai comer picadinho, ovo frito. Essa fotografia que vocês estão vendo é uma fotografia de divulgação do Ruba, né? Então, isso é um prato que o Ruba vende em delivery. Então, essa ideia, né, de um delivery premium. Então, olha só, você trabalha com luxo, o luxo é uma das coisas que está sendo mais, né, tipo, rechaçada nesse momento. Como tornar... Por isso que, inclusive, a Vivara estava vendendo muita prata, né, quando eu dei o exemplo lá. Porque a ideia é de você comprar uma coisa de não ostentação, né, uma coisa que não... É muito importante a gente entender o momento que a gente está vivendo e o tipo de produto que o nosso cliente precisa agora. Depois ele volta a comprar a ostentação. Depois ele vai almoçar no Figueira Rumbaiá, embaixo da figueira, com todo o luxo e circunstância que ele quer. Mas agora ele tem que ficar em casa. Então ele pede delivery do Ruba, né? Então você se adequa à situação que a gente está vivenciando, né? A Academia de Yoga de Rose, ela é super conhecida, né? E é no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Ela é a maior rede de academias de yoga do mundo, né? E ela já há 4 anos trabalha com digital. Então, há 4 anos ela já dá aula no digital, e tanto para corporativo quanto para pessoa física, né? Então, a gente tem uma preparação que agora que veio a pandemia, e eu conheço vários donos, né, do The Rose, vários donos de unidades, né, do The Rose aqui em São Paulo, e todos eles têm uma quantidade grande de alunos que são online, né? Nenhum nem dois, assim, vários, entendeu? Muitos alunos mesmo. Então, eles já têm a prática. Então, para eles, entrar em pandemia foi só ensinar os outros clientes a também fazer a prática online, porque eles já tinham como fazer, né? O instrumental, a prática com aquilo, para eles já era super ok, né?
Outra alternativa para academias, porque academia é muito delicado, né? Então, assim, outra alternativa para academias, eu achei isso super criativo, foram academias de Ribeirão, que começaram a fazer isso, Ribeirão Preto, que começaram a fazer isso. Eles começaram a alugar tudo que estava parado e a dar aula para os clientes usarem aquelas coisas alugadas durante esse período da pandemia. Então, você continua conectado com o cliente, né? É muito importante você continuar com esse vínculo com o cliente, né? Não perder, porque depois que acaba é mais fácil de você retomar ele, né, na sua realidade. E a live também, né? Como usar a live da melhor maneira possível, né? Eu achei hiper criativo. Ao invés de eles saírem fazendo um monte de live, é um restaurante japonês, ao invés de sair fazendo um monte de live, o que eles fizeram? Eles falaram assim, olha, perceberam, né? Primeiro identificaram que o público deles gosta de sertanejo, né? Eles falaram, olha, vai ter Jorge Mateus. Vamos fazer disso um evento? Porque já é um evento mesmo, é um show que é dado, né, na live. Aí eles falam assim, olha, a gente entrega para você, né, o combo especial de japonês por R$ 54,90 até tal horas, porque aí você curte o show comendo comida japonesa. Vendeu super, a ponto de no dia seguinte eles não poderem abrir porque não tinha salmão mais para fazer, né? Então, tipo, deu super certo, porque eles foram ver o que é que o cliente deles gosta. A live nem é deles, é uma live do Jorge e do Matheus, não é uma live que eles montaram ou de parceria, nada disso. É só assim, ó, vai ter um show de cicrano que você gosta bastante. Eu posso te ajudar a dar um clima de festa. Vamos aí? E aí, no dia seguinte, daqui são essas duas imagens, são imagens que são do Instagram deles, né? Então, tipo assim, olha, gente, muito obrigada, vocês compraram tanto que eu nem vou poder abrir amanhã porque não tem mais salmão. E o salmão só chega em 48 horas. Né? Então, deu super certo e usou o gosto do cliente, né? Ele não se ateve ao gosto dele, ele se ateve ao gosto do cliente. Aqui, a Charme, que eu achei bem bacana também esse case, é um case da Paraíba, né? Ela não tinha presença digital, ela não tinha nenhuma venda digital e ela já tinha planejamento e tudo mais, né, para o ano. Ela mudou tudo em março, treinou as vendedoras, capacitou, né, as funcionárias para trabalhar, né, no digital, tanto respondendo o WhatsApp, né, que é o mais tradicional, quanto no Instagram, para dar conta ali de fazer o diálogo no Instagram também. E foi com tudo, né, pensando justamente na nova necessidade. Qual que é a nova necessidade? É a roupa da cintura para cima. Então, vocês vão ver que ela fez isso bem feito, né? E ela vendeu e está indo muito bem, obrigada. Ela é um case de sucesso do Sebrae da Paraíba, né? Então tem o videozinho dela explicando tudo mais, inclusive, né? Quem que é que ela atende e tudo mais. Então é bem bacana a gente olhar. Por isso eu falo assim, foge, sabe? Olha para todos os Sebrais, assim, né? Persegue a sua área dentro de vários lugares do país para justamente começar a ter mais ideias e ver, né, o que deu certo, né? Os salões de beleza são, junto com clínicas de estética, né? Eles sofrem muito agora, talvez junto com o pessoal de turismo está ali logo em seguida, porque eles são muito também ligados a eventos, né? Tem salão de beleza que é super dedicado, por exemplo, ao dia da noiva, né? Ganha dinheiro com isso, e aí esquece, porque não está funcionando mais essa frente. Será que não está funcionando? Né? A ideia é reinventar, na verdade, né? E aí, atender na casa do cliente é uma possibilidade, com alguns riscos, mas é uma possibilidade. E o atendimento, quando liberado na sua cidade, ele também faz cair muito a grana, porque eles não podem atender o que eles estão acostumados a atender. Eles vão atender metade, um terço, para manter justamente a questão da segurança. Então, alguns estão estendendo, uma das maneiras que eles criativas, né? Uma é atender em casa e a outra é estender o período de atendimento sem modificação no valor que é pago. Então, das 7 da manhã às 10 da noite, ok, né? Se a gente pensar em alguns salões de elite, bem elitizados aqui de São Paulo, eles têm esses horários das pontas, que geralmente atende executiva, né? E é mais caro.
É bem mais caro esse horário. Então, é a ideia de que não, todo mundo das 7 às 22 e, na verdade, não vai ter diferenciação no preço, justamente porque é uma situação de pandemia. Aí, kits de mini festa, estou dando exemplo de uma coisa que eu ganhei. Foi uma festa que eu ganhei, na verdade. Meu aniversário foi já na pandemia, 22 de junho, fiz 46 anos, e foi. Eu também tinha acabado de passar por uma cirurgia, estava então, né, de cama, e aí toca no dia do meu aniversário, né, a campainha, eu atendo a campainha, tem um kit de mini festa na porta, com mini bolo, tem até fotinho do pessoal aqui na festinha aqui embaixo, né? Eu na cama com cara de doente, como vocês podem ver. Né? Então, assim, chega um mini bolo, meia dúzia de salgadinhos, meia dúzia de docinhos, 2 refrigerantes e, tipo, a festinha chegou para comemorar no digital, na verdade, com a minha família e os meus amigos. Então, foi uma coisa bem inusitada, por um lado, mas que é uma super oportunidade que uma empresa de fazer bolos percebeu aqui em São Paulo e que oferece, né? Então, os encontros são digitais, a confraternização é à distância, então você mantém essa ideia de festa com o kit chegando, né, de bolo chegando na casa da pessoa. Indo já para o final, futuro, então, gente, essa palavra que é esquisitíssima, eu acho estranha, mas que tem muita gente utilizando, né? É digital, né? Que é físico com digital, ela é a realidade da geração Z. Então, eles não sabem distinguir, né, um do outro, né, o digital do físico. Então, prestem atenção na geração Z para a gente saber como que a gente oferece as coisas agora. Né? É uma geração que pode dar muitos insights para a gente de como lidar. Né? Então, eles fazem compras informadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles precisam saber de tudo antes de comprar, eles não compram nada de maneira alienada. Ter não é o principal, o que é importante é ser para eles, então eles querem experienciar, viver. Então, para eles, comprar aquela pizza faz todo sentido, aquela pizza que, na verdade, é uma experiência e não a pizza só, né? Para eles é super legal isso, né? Então, essa ideia da experiência é algo que acopla no custo-benefício, que faz todo sentido para essa geração e que vai fazer sentido para todos nós no futuro, porque essa geração está puxando esse tipo de sensibilidade, né? A segurança, a confiança é um valor buscado, então a gente tem que ser transparente, colocar tudo às claras para o cliente ver e saber. E consumos alternativos. Então, assim, a gente também perdeu o preconceito com isso, né? Eu vi uma empresa, por exemplo, que faz locação de roupas de luxo, logo que começou a pandemia, em menos de um mês de pandemia, ela começou a vender as suas roupas de luxo, porque ela precisa renovar, né, as peças, mas não só isso, ela começou a vender, inclusive, porque ela está vendendo como segunda mão. Então, assim, ela viu, ela já faz uma coisa que é bacana, que é compartilhamento. E aí ela passou também a oferecer venda. Porque quem não oferece venda também não pode oferecer compartilhamento, dependendo do que você está oferecendo. Então, a gente começar a pensar de maneira diferente o nosso próprio negócio, né? Acho que vale bastante a pena isso, né? Consumo que não envolve propriedade, né, que é só o uso, né, todas as formas, né, aí compartilhamento, aluguel, essas coisas, tudo faz sentido, né, para esse pessoal. E lembrar, mesmo que seja sem propriedade, isso não quer dizer que não envolva dinheiro, né, então são negócios, estão envolvendo capitais. Decisão de compra, então, passa por essa questão hoje em dia, o que tem importância na minha vida? Quando você responde isso, você sabe o que você vai comprar. Então, mudou a pergunta. Porque não era essa a pergunta que a gente fazia antes, né? Quando a gente pensa na moda, não era o que tem importância na minha vida que a gente perguntava, era quem vai me ver vestido assim, né? Quem vai me ver com essa aparência? A pergunta era outra, né? Eu vou enfrentar quem socialmente para comprar essas coisas, né? Então, a manutenção, né, da saúde corporal é um elemento muito importante. A manutenção da saúde mental também é oportunidades.
Oi, pessoal, deu uma queda aí. Em alguns minutos a parte está retornando, tá? Aqui, caiu. Colocando aqui de volta. Ela voltou, ela voltou. Tá querendo fugir de nós, mas estamos aqui esperando. Não, caiu. Eu sei. Mil desculpas. Imagina. O pessoal ficou? Ou foi só eu que caiu, então? Ah, então só tá. você. Menos mal, então. Desculpa, pessoal, voltando aqui. Então, vocês conseguiram ouvir até onde? Até aqui, ok? Ok. Ok? Isso. Aí aqui também? Aqui também? Não, parou naquela tela. Ah, aqui nessa tela. Nessa. Então tá. Basicamente, eu falei só o que está escrito mesmo. Novos valores, novos hábitos, né? E aí, pensando, né, nessa nova maneira de pensar as primeiras necessidades, vocês podem ver pela listagem que é basicamente higienização, né? Que é o que é mais importante para as pessoas hoje. E essa higiene que protege da Covid e manutenção da vida de crianças, né? Papinha de bebê, lenço umedecido de bebê, né? E enlatados, que aí é alimentação geral. Então, quando a gente olha para essa tabela, só para vocês terem uma ideia de como mudou, né, o que era importante, né, para as pessoas e que deixou de ser importante, né? Então, a gente tinha uma preocupação, e isso você vê nos preços também, né? Inseticida, por exemplo, é uma coisa que mudou radicalmente o valor, assim, né? Por exemplo, aquele SBP automático que fica né, o dia inteiro, hoje você encontra ele por R$37 aqui em São Paulo, por exemplo, ele chegou a quase R$60 durante né, os meses de verão, por exemplo. E tem a ver com a gente ter medo de outras doenças, na verdade, né? Você ficar com medo, na verdade, de pegar dengue, né? Então aí você enche sua casa com isso. Hoje já o inseticida não é o problema. Hoje o problema é esponja, sabão, né, em pedra, que é mais barato e ao mesmo tempo detona, né, o vírus. Então muda mesmo, né? As bebidas muito caras, as pessoas abandonam, né, e passam a tomar cerveja. Tem um pouco desse tipo de consumo de dar prazer para si próprio, né? Então, mas você não investe muito nisso. Então você para ali na cerveja, você não vai para o vinho, você não vai para o uísque, né? Você não tem um aumento desse tipo de venda de bebida, né, mais refinada, e destilado, mais caro, né, investimento maior. Você fica na cerveja, né?
suco pronto e o refrigerante, que são, né, para também um certo tipo de agrado, né? E aquilo que é muito também artificial, que é muito químico, que parece que não vai fazer bem para a saúde, porque parece, não quer dizer que faça mal, porque o suco pronto também pode vir cheio de químicas, né? Mas a impressão que dá é que ele é mais pesado, você tira, né, da sua... Ou é muito caro, como é o caso de bebida de soja, você tira do seu carrinho, né? Então, a ideia mesmo de você muda as prioridades, né? As prioridades que eram ligadas, às vezes, à aparência, caem, aquelas que são ligadas ao limpar-se, ganham espaço, né? E isso é um outro jeito mesmo de pensar a realidade, né? Das pessoas. Ó, saiu aqui de novo, pronto. Né? Das pessoas. Então, quando a gente pensa nessa questão do cliente, é muito importante a gente, se não é conectado, se conectar. Se já era conectado, se reconectar, porque o cliente agora está numa outra situação. Então, ele tem outros desafios. E eu coloquei tracinhos, assim, né? Sublinhei o plural, porque parar com essa coisa da gente ter um público-alvo. Não existe isso. A gente não atende um público só. O mundo é mais complexo. Quando a gente fala de diversidade, a gente fala que as pessoas querem ser atendidas dentro da sua diversidade, dentro das suas experiências diferentes. Então, mas não consigo atender um por um. Não, mas pelo menos em grandes grupos que tenham experiências similares. Então, já vai formar mais de um grupo, né? Então, é muito importante a gente não ver de uma maneira muito uniforme. A gente perde oportunidade se a gente não olha com cuidado e não entende como plural, né, os nossos clientes. Então, tem que se reconectar com o cliente nesse momento, se aproximar dele, perguntar realmente o que é que ele está passando, né? E para a gente ir para o caminho final, né? A gente tem aqui as pessoas, a gente falou isso no primeiro dia, né? No primeiro bate-papo, né? Que as pessoas esperam das empresas, que elas esperam mais nas empresas do que, né? Das próprias políticas públicas, né? Dos próprios governos, do Estado, né? Entrega de valor real. Então é meio que um checklist para a gente não esquecer, né? Agir com responsabilidade, ajudar comunidades locais, respeitar e ajudar colaboradores. E se a gente consegue fazer isso, a gente consegue se conectar e não ser esquecido. Então, é até uma lição de branding também nesse momento, né? A gente consegue ter uma relação afetiva, porque você está junto no momento que é difícil. Muitas marcas, logo nas primeiras semanas, já fizeram isso, né? É o caso da Ambev, nem vou explicar cada case aqui, porque todo mundo conhece, são cases super conhecidos, que apareceram bastante na mídia. Burger King doando para o SUS, operadoras de TV abrindo canais, a Ford, a KFC e a Hershey interrompendo as suas campanhas publicitárias porque elas tinham muito abraço, porque elas falavam muito de contato. E a Ford ainda pivotou e criou uma campanha inteira só de informação. Então, ela fez naquele momento, que é o primeiro momento de pânico das pessoas, ela pivotou rapidamente a publicidade e informou os clientes, né? Mercado Livre, que mudou o logo e o slogan, né? Cerveja Corona, que não comentou os memes, foi a melhor coisa que ela fez, porque fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e 30% dos consumidores de cerveja achavam que coronavírus e cerveja Corona tinham alguma coisa a ver. Vai vendo. Mas é algo que aconteceu, né? Então, e ela não comentou. E ela foi atacada, né, com uma série de memes nesse momento. E ela permaneceu quieta, ela não reagiu contra nenhum meme, e foi a melhor coisa que ela fez, porque passado esse momento mais de turbulência, de desinformação inicial, ela acabou justamente, as pessoas voltaram a consumir cerveja Corona sem ligar uma coisa com a outra, porque realmente não tem nada a ver, né? A Globo, que usou o BBB como plataforma para informar, eu estava trabalhando estava dando consultoria numa empresa nesse momento e é real, assim, né? O pessoal do BBB não sabia que estava rolando o confinamento do lado de fora do país, eles foram tomados de susto e aí colocaram, né, um médico para explicar para eles, né, tudo que estava acontecendo, e aquelas caras de susto eram caras de susto mesmo, eles estavam tendo aquela informação naquele momento pela primeira vez, né? O Google, que deixou recursos abertos de AD, a Sadia, com a campanha de todos devem fazer sua parte, fazendo quase uma contra-campanha, né? Falando para as pessoas não estocarem.
compre só o necessário, né? Fique em casa. Então, são todas empresas grandes, é fácil para elas fazerem isso? Mas ao mesmo tempo, mesmo a gente sendo bem menor, a grande maioria de vocês está envolvidos em empresas bem menores, é sempre mais fácil a gente falar com quem é nosso cliente mesmo. E nosso cliente mesmo, muitas vezes, está no nosso quintal. Então, é a gente tomar conta desse entorno. Meu entorno é o Brasil inteiro, porque eu atendo o Brasil inteiro. Tá, pense como que você pode atravessar o país inteiro com uma ação que funcione efetivamente para a sua área, né? Então, qual que é a sua parte? É extremamente importante a gente ter consciência, né? E aí eu trouxe o exemplo do Mercado Livre e o exemplo do McDonald's, que a central norte-americana mandou tirar essa campanha, porque isso é uma campanha do McDonald's brasileiro, mandou tirar essa campanha, né, do ar. E essa campanha, de certa maneira, conseguiu mostrar que o McDonald's nacional, daqui do Brasil, tem uma empatia muito grande com os seus clientes. E tem essa empatia de fato, né? Tanto é que eles escrevem Mac, M-E, acento Q-U-I, né? Mac. É assim que eles escrevem no Instagram deles. Então, é a ideia de empatia. É assim que você nos lê, é assim que você fala, né? Eu estou junto com você. Então, separar os arcos, que foi mais ou menos na mesma época que o Mercado Livre fez a mudança, né? Do mão dadas para dois cotovelos se batendo, foi... se batendo é péssimo, né? Se tocando, né? A gente percebe que eles fizeram um movimento de empatia com o público brasileiro, que infelizmente teve que dar um passo atrás, porque a central norte-americana não conseguiu entender isso como um movimento de empatia ao país que estava ali, né? Então, não se esqueça que nesse momento de crise, os consumidores eles estão buscando empresas que eles possam confiar, porque é um pouco momento de guerra, né? A gente está lutando contra. Futuro, então, a gente tem isso é futuro imediato, né? Bem futuro imediato mesmo, a gente já falou de tudo, é só um cheque agora no final. Novos comportamentos vão gerar novas necessidades. Importância do digital é inegável, e eu estou falando de digital aqui pensando de uma maneira bem lata, então desde rede social, e-commerce, passando por WhatsApp, Telegram, né? Dependendo do que você faz, o Telegram é melhor que o WhatsApp, por exemplo, né? Pessoal de educativo usa muito Telegram, por exemplo. E-commerce e lojas físicas trabalhando em uníssono, então não fazer tudo separado, né? Então, o separado que tem que ser é o estoque, né? O estoque tem que ser realmente separado para não dar problema, mas na real tem que ser algo que está funcionando, né? Como uníssono, principalmente a imagem, né? A imagem precisa trabalhar junto. Diversificação de parceiros e dê ênfase ao regional, né? Nos eletrônicos, o pessoal sentiu muito, quando trabalha com eletrônicos também, né? Os eletrônicos sentiram muito, assim, porque eles estão no meio de uma cadeia que eles precisam de coisas vindas da China, coisas vindas do Vietnã, coisas vindas da Índia, e essas coisas não chegavam, né? E não iam chegar, né? E aí para todo o processo deles, né? Então, começar a pensar, né, numa cadeia que seja mais... que tenha opções regionalizadas, pelo menos. A tecnologia precisa ser amigável, Nubank está aí para provar bem isso, né? Quanto mais humanizado, melhor é, né? Então, não é que você não pode usar robozinhos, pode e deve, porque isso facilita muito o processo, mas principalmente para a empresa e baixo custo da operação. Mas é necessário que seja sempre atualizado, né? Que esse trabalho seja um trabalho muito cotidiano ali em cima, né? Para achar uma forma de humanizar cada vez mais, né? Afinal de contas, o acolhimento é uma palavra muito importante, um sentimento muito importante nesse momento, né? Empresas que são centradas no humano vão ganhar a memória do consumidor. Acolhimento é a palavra-chave, como eu acabei de falar, digital e físico, né? E sobreviver deixará todo mundo mais forte. Então, tentando aqui passar para vocês o máximo de conhecimento possível que eu tenho dessas pesquisas, das áreas que eu trabalho, das experiências, porque a ideia é que todos nós permaneçamos juntos, né, nesse processo, né? Vamos bem juntos, né? E para isso a gente não pode ficar parado. Então, tomar decisão rápida sim, mas ela tem que ser consciente, levando em consideração sempre o ecossistema do qual a sua empresa faz parte, né?
Aí é todos os itens que eu já falei, tomar conta do dinheiro, renegociar com o fornecedor, negociar com o cliente, para não perder o cliente vai suspender a compra, vai fazer um cancelamento, senta com ele, pergunta para ele por que ele está cancelando, qual que é o formato, como que a gente pode pensar isso de uma outra maneira, posso entregar depois, né? O que você acha de eu entregar um pouco mais tarde para você usar em outro momento esse serviço ou esse produto, né? Cortar o que não é fundamental, né? Tem que ser uma empresa, né? Uma empresa enxuta o máximo possível. Geralmente o mais fácil de fazer isso é na parte administrativa, infelizmente, né? Porque vai cortar pessoas. E seja criativo, né? Olhe para o problema e pense, eu posso dar uma solução, eu vou dar uma solução, né? Buscar o jeito de conseguir entregar o melhor para o seu cliente nesse momento. Porque assim que a Covid acabar, muda o seu cliente de novo. E aí a gente tem que parar e reconectar com ele de novo e ver quais são as novas necessidades dele, assim por diante. Como a gente vai ficar até o final do ano nessa situação, é muito importante a gente pensar para essa situação, né? Viver o hoje, nesse caso, né? E aí a gente já entra na parte das questões, né? Então, a Vivi entra agora, né, separando os grupos, para vocês poderem interagir, criarem as questões. A gente faz no mesmo formato que a gente sempre fez, 5 minutos para cada um falar quem é, e depois 15 minutos para vocês baterem papo e descobrirem qual o tipo de questão que é mais pertinente ali dentro do grupo. Depois que fechar a sala e voltar, uma pessoa do grupo coloca a questão no chat. Aí a Vivi me fala a questão para que eu possa responder. E aí a gente vai respondendo e vai, né, tirando as dúvidas, e até mesmo, aí pode de vez em quando abrir os microfones para poder complementar, por exemplo, né, a questão e coisas do gênero, para a gente poder fechar a reunião de hoje, depois de todas as respostas colocadas. Ok? Qualquer dúvida agora, né, a gente vai para esse momento, né? Então vocês vão ter 20 minutos, entre 15 e 20 minutos. A Vivi vai controlar o tempo. Não se esqueçam, na sala, 1 minuto antes de acabar, aparece aqui em cima, assim, aparece um reloginho dizendo que vai acabar o tempo, né? Então, fiquem atentos para que vocês... ela acaba a sala. Então, vocês vão ser jogados para a sala principal. Então, é importante vocês ficarem atentos para poder fechar a conversa no tempo, tá bom? Fiquem de olho nisso. E a gente já se fala. Obrigada, pessoal.